O chão tremeu. Não como nas histórias que eu lia sobre Japão ou Califórnia. Tremeu aqui, em João Câmara, Rio Grande do Norte, onde terremotos não acontecem. Quando o concreto começou a rachar acima da minha cabeça, entendi. A morte não avisa onde mora. Marina Oliveira nunca imaginou que acordaria assim em uma terça-feira comum de novembro. O despertador nem tinha tocado quando o barulho começou. Um ronco surdo vindo das entranhas da terra, como se algo gigantesco estivesse acordando embaixo da cidade. Ela pulou da cama, descalça, ainda de camisola, e ficou paralisada no meio do quarto. As paredes começaram a oscilar, quadros caíram. O lustre balançava violentamente, projetando sombras dançantes no teto que começava a descascar. Marina correu para a porta, mas o chão se moveu sob seus pés como um tapete sendo puxado. Ela caiu de joelhos, sentindo as tábuas do piso vibrarem contra sua pele. Do lado de fora, sirenes começaram a uivar, gritos perfuravam a madrugada. O tremor durou apenas 45 segundos, mas para Marina pareceram horas. Quando finalmente parou, um silêncio pesado caiu sobre João Câmara, quebrado apenas por alarmes de carros e o choro distante de crianças. Marina conseguiu ficar de pé, as pernas tremendo tanto quanto o chão havia tremido. Ela olhou pela janela e viu a rua transformada. Rachaduras no asfalto como veias abertas, postes inclinados, tijolos espalhados. A casa da frente tinha um buraco na fachada. Fumaça começava a subir de algum lugar próximo. Seu telefone tocou. Era Lucas, seu irmão que morava do outro lado da cidade. Marina, você está bem? Consegue me ouvir? Estou viva. A voz saiu rouca, quase irreconhecível. Não saia de casa. Podem vir Estou réplicas. Tentando chegar aí, mas as ruas estão caóticas. O hospital colapsou, Marina. Parte do hospital colapsou. Ela desligou com as mãos trêmulas. O hospital colapsou. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela observava sua própria casa. As rachaduras nas paredes, o teto abaulado, a sensação de que tudo podia desabar a qualquer momento. Precisava sair. Mas para onde? Marina vestiu o primeiro par de tênis que encontrou e pegou sua mochila de emergência. Aquela que ela tinha montado anos atrás, quando os pequenos tremores começaram a se tornar mais frequentes na região, e que todos diziam ser exagero. Água, lanterna, documentos, um carregador portátil e um kit de primeiros socorros básico. Quando abriu a porta da frente, o mundo lá fora era irreal. Vizinhos perambulavam pelas ruas em roupas de dormir. Alguns com sangue escorrendo de cortes na cabeça e nos braços. Uma mulher mais velha estava sentada na calçada, abraçando um cachorro e balançando para frente e para trás, murmurando orações. Tem alguém preso aqui. Um homem gritava 3 casas adiante, tentando remover escombros com as mãos nuas. Ajudem! Tem uma criança aqui! Marina correu na direção dele. Outras pessoas já estavam se juntando, movendo tijolos e pedaços de concreto. Suas mãos arranhavam nas superfícies ásperas, mas a adrenalina bloqueava a dor. Ela podia ouvir o choro abafado vindo debaixo dos escombros. Um som que se cravou em seu peito e não a deixaria em paz pelos próximos meses. Trabalharam por 20 minutos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente abriram espaço suficiente, uma menina de talvez 7 anos foi puxada para fora, coberta de poeira branca, tossindo, mas viva. Sua mãe correu e a agarrou, soluçando. Marina afastou-se da cena, as pernas fracas, e só então percebeu que estava chorando. Suas mãos tremiam descontroladamente. Ela as observou como se pertencessem a outra pessoa. Arranhadas, sangrando, cobertas de pó. O corpo dela estava em choque, liberando ondas de tremores que ela não conseguia controlar. Foi quando o chão tremeu novamente, uma réplica, menor, mas suficiente para fazer todos congelarem em pânico absoluto. Marina se agachou instintivamente, cobrindo a cabeça com os braços.
O medo era tão físico que ela podia senti-lo. Um aperto no estômago, um frio subindo pela espinha, o gosto metálico do terror na boca. Quando a réplica passou, ela olhou ao redor e viu o mesmo terror refletido em todos os rostos. Ninguém sabia quando viria o próximo. Ninguém sabia se o próximo seria pior. E nesse momento, Marina entendeu. A catástrofe não era apenas o tremor. Era a espera pelo próximo. Você já passou por alguma situação de emergência onde sentiu que sua vida estava em risco? Como seu corpo reagiu? Compartilhe sua experiência nos comentários. A Praça Central de João Câmara havia se transformado no coração pulsante da tragédia. Barracas improvisadas se espalhavam pelo gramado, famílias inteiras amontoadas sob lonas azuis doadas pela Defesa Civil. Marina caminhou entre os grupos, observando rostos marcados pela exaustão e pelo medo que ainda não havia dissipado. João Câmara tinha histórico. Desde 1986, a cidade convivia com tremores sísmicos, pequenos, na maioria das vezes, suficientes para chacoalhar prateleiras e assustar crianças, mas nada comparado a isto. A falha geológica de Samambaia, como os cientistas chamavam, sempre foi tratada como uma curiosidade, algo para turistas e pesquisadores. Até aquela madrugada. Marina encontrou abrigo em uma das tendas da Cruz Vermelha. Ali conheceu seu Raimundo, um senhor de 72 anos que perdera sua casa de taipa. A mesma onde nascera, onde criara 5 filhos, onde enterrara a esposa 3 anos atrás. Ele segurava uma foto emoldurada contra o peito, o vidro quebrado cortando seus dedos, sem que ele parecesse notar. "A terra tá viva, menina", ele disse com a voz embargada, olhando para o chão como se pudesse ver através dele. "Meu avô dizia, ela respira, ela se mexe, a gente só esqueceu de escutar." E próximo a eles, uma jovem mãe chamada Débora ninava, um bebê que não parava de chorar. Ela tinha olheiras profundas e as mãos tremiam, não pelo frio da noite que se aproximava, mas pelo trauma. Marina notou as manchas de sangue seco na blusa dela. "Estava amamentando quando começou", Débora murmurou, mais para si mesma do que para alguém específico. "Segurei ela tão forte que deixei marcas nos bracinhos. Achei que a parede ia cair em cima da gente." Um homem alto, de aproximadamente 40 anos, aproximou-se da barraca carregando caixas de água. Usava uma camisa do Corpo de Bombeiros, mas estava fora de serviço quando o terremoto aconteceu. Seu nome era Carlos, e Marina logo descobriu que ele havia perdido o parceiro, soterrado no desabamento parcial do quartel. 7 anos juntos, Carlos disse enquanto distribuía as garrafas, a voz mecânica, como se estivesse lendo um relatório. Ele estava no 2º andar. "Eu estava na cozinha do térreo, 15 metros de distância, 15 metros entre a vida e a morte." Marina observou como ele trabalhava sem parar, organizando suprimentos, ajudando idosos, verificando ferimentos, movimento constante. Ela reconhecia aquilo. Era a mesma coisa que ela estava fazendo. Se parasse, teria que pensar. Se pensasse, desmoronaria. À medida que a tarde avançava, equipes de resgate chegavam de Natal e de outros estados. Geólogos já estavam instalando equipamentos para monitorar possíveis novas réplicas. Marina ouviu fragmentos de conversas técnicas, magnitude 6.2 na escala Richter, epicentro a 7 quilômetros de profundidade, mais de 200 feridos confirmados, número de mortos ainda incerto. Ela viu um grupo de cientistas da UFRN montando estações sísmicas temporárias. Um deles, um professor chamado Dr. Augusto Ferreira, explicava para repórteres locais sobre a atividade sísmica do Nordeste brasileiro, algo que a maioria da população desconhecia completamente. "O Brasil não está em uma zona de placas tectônicas ativas, mas temos falhas geológicas antigas", ele dizia, apontando para mapas e gráficos. João Câmara está sobre uma dessas falhas. Os tremores de 86 a 88 foram um aviso.
Este é histórico. Marina pegou seu celular. A bateria estava em 23%. As redes sociais explodiam com vídeos do terremoto. Imagens de prédios rachados, de pessoas correndo pelas ruas, de escombros, mensagens de parentes distantes perguntando se ela estava bem. Notícias falsas já circulavam, boatos sobre barragens rompidas, sobre um segundo terremoto maior previsto, sobre saques generalizados. Nada disso era verdade, mas o medo não precisava de fatos para se espalhar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, Marina sentiu algo mudar no ar. Não era físico, era emocional. O choque inicial estava dando lugar a outra coisa. A compreensão lenta e dolorosa de que a vida como conheciam tinha acabado naquela madrugada. Lucas finalmente chegou sujo e exausto, tendo atravessado a cidade a pé porque as ruas principais estavam bloqueadas. Ele abraçou Marina com tanta força que ela sentiu as costelas protestarem. Pensei que tinha perdido você, ele sussurrou. Ainda estou aqui, ela respondeu, mas sua própria voz soava distante, como se estivesse vindo de muito longe. Aquela noite, ninguém dormiu de verdade. Cada som, o vento batendo nas lonas, um cachorro latindo, passos na grama, fazia corações dispararem. O trauma tinha se instalado nos corpos, reprogramando cada reflexo, transformando o mundo em um lugar onde o perigo podia vir de baixo, a qualquer momento, sem aviso. Você acha que o Brasil está preparado para lidar com desastres naturais? O que você faria se um terremoto acontecesse na sua cidade hoje? Deixe sua opinião. O terceiro dia após o terremoto trouxe uma realidade ainda mais cruel: a escassez. Os suprimentos doados não chegavam rápido o suficiente para atender a demanda de quase 3.000 desabrigados concentrados na praça e em abrigos improvisados pela cidade. Filas intermináveis se formavam para água potável, alimentos não perecíveis e remédios básicos. Marina acordou com o corpo dolorido. Havia dormido no chão duro da barraca, usando sua mochila como travesseiro. Cada músculo reclamava, mas não era apenas o cansaço físico. Seu corpo ainda estava em estado de alerta constante. O menor ruído a fazia saltar. Seu estômago permanecia embrulhado, recusando a maior parte da comida. Ela havia perdido 3 quilos em 3 dias. Precisamos de voluntários para ajudar na triagem do hospital de campanha. Uma coordenadora da Cruz Vermelha gritava, circulando entre as barracas. Quem tiver experiência com primeiros socorros, por favor, se apresente. Marina levantou a mão antes mesmo de pensar. Precisava se manter ocupada. Precisava sentir que estava fazendo algo útil. Qualquer coisa para não ficar parada com seus próprios pensamentos. O hospital de campanha funcionava em uma quadra esportiva coberta que havia resistido ao tremor. Dentro, o caos era organizado. Macas alinhadas, médicos e enfermeiros correndo de um lado para outro, o cheiro forte de desinfetante misturado com sangue e suor. Marina foi designada para ajudar na área de traumas psicológicos. Foi ali que ela conheceu a doutora Helena Moura, uma psicóloga de Natal que havia se voluntariado imediatamente após o desastre. Helena tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos que demonstravam uma compaixão profunda, mas também cansaço extremo. Você está preparada para ouvir histórias difíceis? Helena perguntou diretamente, avaliando Marina com um olhar clínico. Não sei se alguém está preparado para isso. Marina respondeu honestamente. Boa resposta. Vem. As horas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina. Ela ouviu um adolescente de 16 anos descrever como viu o pai ser esmagado por uma viga. Ouviu uma professora que não conseguia parar de lavar as mãos, esfregando até sangrar,
porque ainda sentia o pó da morte na pele. Ouviu um homem de meia idade que desenvolvera um tique nervoso, sacudindo a cabeça repetidamente, como se tentasse desalojar a memória do som do concreto se partindo. Trauma coletivo, Helena explicou durante uma breve pausa. Quando uma catástrofe atinge uma comunidade inteira, o processamento psicológico é diferente. Não é apenas um indivíduo lidando com o medo. É uma rede inteira de pessoas compartilhando o mesmo terror, reforçando mutuamente a sensação de vulnerabilidade. Marina absorvia cada palavra. Ela própria sentia isso. O medo que se espalhava como um vírus invisível, pulando de pessoa para pessoa, através de olhares, de comentários sussurrados, do tremor coletivo que percorria a multidão sempre que um caminhão passava e fazia o chão vibrar. A situação piorou quando uma nova réplica atingiu a cidade no final da tarde, magnitude 4.1, significativamente menor que o tremor inicial, mas suficiente para reacender o pânico generalizado. Marina estava dentro do hospital de campanha quando aconteceu. As estruturas metálicas da quadra começaram a ranger, e por um segundo terrível, todos congelaram. Então, o caos explodiu. Pessoas correram para as saídas, tropeçando umas nas outras. Gritos ecoavam pelas paredes. Uma maca virou, derrubando um paciente que acabara de receber pontos. Marina viu uma criança sendo pisoteada e mergulhou para protegê-la, cobrindo o pequeno corpo com o seu próprio, enquanto pés pisavam em suas costas. Quando a réplica passou, não durara mais que 10 segundos. O silêncio que se seguiu era pontuado apenas por soluços e respirações ofegantes. Marina ajudou a criança a se levantar. O menino tinha um arranhão no rosto, mas estava ileso. Sua mãe apareceu correndo, arrancando-o dos braços de Marina sem dizer uma palavra. Apenas olhares de gratidão e terror misturados. Doutora Helena estava sentada no chão, as costas apoiadas contra a parede, tremendo visivelmente. Marina nunca a tinha visto assim. A psicóloga calma e controlada agora parecia tão frágil quanto qualquer um dos pacientes que atendia. Eu estudei isso por anos, Helena murmurou, mais para si mesma. Li todos os livros sobre TPT, sobre trauma coletivo, sobre resposta ao estresse. Mas estar aqui, sentir isso no próprio corpo, nada te prepara de verdade. Marina sentou-se ao lado dela. Não disse nada. Apenas ficou ali, compartilhando o silêncio pesado. A noite trouxe novas complicações. Relatos de saques começaram a surgir, lojas abandonadas no centro da cidade, sendo invadidas não apenas por comida e água, mas por eletrônicos e outros bens. A polícia estava sobrecarregada, tentando manter a ordem enquanto também lidava com suas próprias perdas. Carlos, o bombeiro que Marina conhecera no primeiro dia, apareceu no hospital de campanha com um ferimento profundo no braço, resultado de uma briga que ele tentara separar em um posto de gasolina. Duas famílias disputando os últimos galões de combustível. As pessoas estão entrando em modo de sobrevivência, ele disse enquanto uma enfermeira limpava o corte. A civilidade dura enquanto os recursos duram. Depois disso, ele não terminou a frase. Não precisava. Marina olhou ao redor do hospital improvisado, dezenas de pessoas feridas, traumatizadas, desesperadas, e isso era apenas uma fração dos afetados. Lá fora, na escuridão crescente, porque o fornecimento de energia ainda era intermitente, milhares mais lutavam contra seus próprios demônios, contra a fome, contra o medo do próximo tremor. O corpo dela estava exausto, mas sua mente permanecia hiperativa. Cada músculo tenso, cada sentido aguçado. O sistema nervoso recusava-se a desligar, preso em um loop infinito de alerta máximo. Ela sabia, de forma vaga, que isso não era sustentável, que eventualmente seu corpo cobraria o preço. Mas por enquanto, tudo o que ela podia fazer era continuar, um passo de cada vez, uma pessoa de cada vez, uma respiração de cada vez.
Em situações extremas, você acha que ajudaria os outros ou focaria apenas em proteger sua família? Não existe resposta certa ou errada. Compartilhe sua reflexão sincera. No quinto dia, o governo federal finalmente estabeleceu uma base de operações efetiva em João Câmara. Helicópteros sobrevoavam constantemente a região, trazendo suprimentos e equipes especializadas. Mas com a ajuda oficial, também vieram as complicações burocráticas. Marina observou seu Raimundo ser informado de que sua casa, ou o que restara dela, estava em uma área de risco iminente. A prefeitura, sob orientação da Defesa Civil, havia demarcado uma zona vermelha, construções que precisavam ser demolidas imediatamente por representarem perigo estrutural. A casa onde ele nascera estava na lista. 72 anos, o velho repetia, olhando para o papel oficial em suas mãos trêmulas. 72 anos naquela casa. E agora me dizem que vão derrubar tudo em 48 horas. Marina não tinha palavras de consolo. O que poderia dizer? Que era para o bem dele, que era necessário. As palavras soavam vazias mesmo em sua própria mente. A situação de Débora, a jovem mãe, também se complicou. Seu marido havia viajado para São Paulo 3 dias antes do terremoto. Estava preso lá porque todos os voos para o Nordeste estavam lotados ou cancelados. Ela estava sozinha com o bebê e a produção de leite havia secado completamente, resultado direto do estresse extremo. A criança chorava incessantemente, faminta, e as doações de fórmula infantil não chegavam rápido o suficiente. Meu corpo simplesmente parou. Débora explicou para Marina, as lágrimas escorrendo livremente. É como se ele tivesse decidido que não é seguro alimentar meu filho, como se tivesse desistido. Marina conseguiu convencer uma enfermeira a priorizar o caso, garantindo suprimentos suficientes de fórmula para os próximos dias. Mas enquanto entregava as latas para Débora, ela percebeu como tudo era precário. Quantas outras mães estavam na mesma situação? Quantas outras necessidades urgentes competiam pelos mesmos recursos limitados? Carlos havia se tornado uma espécie de líder não oficial entre os voluntários. Ele organizava turnos, distribuía tarefas, mediava conflitos, mas Marina notou que ele nunca parava. Literalmente, nunca. Mesmo tarde da noite, quando a maioria já tinha desistido de fazer qualquer coisa produtiva, ele estava lá, carregando caixas, conversando com desabrigados, planejando o dia seguinte. Você precisa descansar, Marina disse a ele em uma dessas noites, quando o relógio já marcava 2 da manhã. Não consigo, ele respondeu simplesmente, organizando pilhas de cobertores doados. Quando fecho os olhos, vejo ele. Vejo o momento em que a parede caiu. Vejo que eu poderia ter gritado mais alto, corrido mais rápido, feito alguma coisa diferente. Então é melhor não fechar os olhos. Marina entendeu. Ela também estava fugindo de seus próprios pensamentos, de seus próprios medos, da pergunta que a assombrava. E se o próximo tremor fosse pior? A doutora Helena começou a organizar grupos de apoio, sessões onde sobreviventes podiam compartilhar suas experiências. Marina participou de uma, mais como observadora do que como participante ativa. Ouviu histórias que se entrelaçavam em uma tapeçaria de trauma. Um pai que não conseguia perdoar a si mesmo por ter saído para comprar pão momentos antes do tremor, deixando a família sozinha em casa. Uma adolescente que desenvolveu agorafobia reversa. Terror de espaços abertos, porque seu quarto, embora claustrofóbico, havia se mantido intacto. Um professor que perdeu toda a sua turma de ensino fundamental quando a escola desabou durante uma aula de reforço matinal. O trauma não é democrático, Helena explicou ao grupo. Ele atinge cada pessoa de forma diferente. Alguns desenvolverão TEPT completo, outros terão sintomas mais leves que desaparecerão com o tempo. Alguns nunca se recuperarão totalmente. E isso não é fraqueza. É apenas a natureza da mente humana tentando processar o improcessável. No 6º dia surgiu uma nova tensão. Disputas sobre as casas que permaneciam habitáveis.
Algumas famílias que perderam tudo começaram a questionar por que outras, cujas casas sofreram danos menores, recebiam a mesma assistência. Conversas acaloradas eclodiam nas filas de distribuição de comida. Marina presenciou uma discussão particularmente feia entre dois vizinhos. Pessoas que eram amigas antes do terremoto. Agora gritavam um com o outro sobre quem merecia mais ajuda, sobre quem havia sofrido mais. O desastre não apenas destruíra estruturas físicas. Estava desintegrando o tecido social da comunidade, expondo fissuras que talvez sempre estivessem lá, apenas escondidas sob a superfície da normalidade cotidiana. E então, no final do 6º dia, chegou a notícia que mudaria tudo. Uma equipe de geólogos havia detectado padrões sísmicos preocupantes. Novos tremores eram esperados e possivelmente mais fortes do que o inicial. A recomendação era a evacuação completa de João Câmara dentro de 72 horas. A cidade inteira precisaria ser abandonada. Se você tivesse apenas 72 horas para abandonar sua cidade para sempre, o que você levaria com você? E, mais importante, o que você deixaria para trás? A notícia da evacuação obrigatória espalhou-se como fogo em mato seco. Marina estava no hospital de campanha quando ouviu os primeiros gritos lá fora. Pessoas corriam de barraca em barraca, compartilhando a informação em fragmentos desconexos. Vão fechar a cidade, outro terremoto vem, dizem que vai ser pior, temos que sair. O prefeito convocou uma assembleia emergencial na Praça Central. Sob holofotes alimentados por geradores, ele subiu em um palanque improvisado, o rosto marcado pela exaustão e por uma responsabilidade que parecia grande demais para qualquer pessoa carregar. Cidadãos de João Câmara. Sua voz ecoou através de alto-falantes precários. Recebemos orientação técnica inequívoca da Defesa Civil Nacional e de geólogos da USP e UFRN. A atividade sísmica na falha de Samambaia não apenas continua, mas está se intensificando. Os modelos preveem... Ele pausou, engolindo em seco, procurando as palavras certas para o que não tinha palavras certas. Os modelos preveem uma possibilidade de 73% de um evento sísmico de magnitude 7. 0 ou superior nas próximas 2 semanas. Se isso acontecer, as estruturas que resistiram ao primeiro tremor não resistirão ao próximo. Temos 72 horas para evacuar todos os residentes para cidades vizinhas e para Natal. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Então, como uma represa rompendo, a multidão explodiu. Protestos, choros, perguntas desesperadas jogadas todas ao mesmo tempo. E nossas casas? Para onde vamos? Como vamos viver? Isso é temporário, certo? Marina sentiu o chão se mover sob seus pés, mas não era um tremor. Era seu próprio equilíbrio sendo destruído pela magnitude da notícia. Evacuação completa, 72 horas. A cidade onde ela nascera, onde estudara, onde tinha todas as suas memórias, simplesmente acabou. Lucas a encontrou na multidão. Ele segurou seus ombros, forçando-a a olhar nos olhos dele. Precisamos ir para a casa, pegar o que pudermos. Você ouviu? Marina, você está me ouvindo? Ela assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, processando implicações que se desdobravam como dominós caindo. Não era apenas sobre pegar pertences, era sobre fechar um capítulo inteiro de existência. Era sobre aceitar que o lugar chamado lar tinha prazo de validade, e esse prazo estava expirando em 72 horas. Na manhã seguinte, a cidade se transformou em um formigueiro frenético. Caminhões de mudança. Alguns oficiais, a maioria alugados às pressas, congestionavam as ruas danificadas. Famílias carregavam o que conseguiam: móveis, eletrodomésticos, caixas de fotografias, vasos de plantas, até animais de estimação em gaiolas improvisadas. Marina voltou à sua casa pela primeira vez desde o terremoto. A visão
a paralisou na entrada. As rachaduras nas paredes pareciam maiores, mais ameaçadoras. Parte do teto tinha desabado no corredor. Seu quarto, o lugar onde havia crescido, onde estudara para o vestibular, onde chorara seu primeiro amor perdido, estava irreconhecível sob uma camada de pó e destroços. Ela começou a separar o que salvar. Roupas, documentos, algumas fotos, mas a cada item que tocava, uma onda de memórias a atingia com força física. Aquele casaco que sua mãe dera de presente. O livro que seu pai havia lido para ela quando era criança. O espelho onde ela se olhara pela primeira vez de vestido de formatura. Não dá para levar tudo, Lucas disse gentilmente, mas com firmeza. O caminhão comporta só o essencial. Essencial. Como se definir o que é essencial quando sua vida inteira está espalhada em caixas? Como escolher entre memórias? Marina estava embalando álbuns de fotos quando ouviu a discussão na casa ao lado. Seu Raimundo estava recusando-se a sair. Não vou. A voz dele atravessava a parede rachada. Nasci aqui. Vou morrer aqui. Se a terra quer me levar, que leve. Mas não vou ser expulso da minha própria casa por medo. Marina largou tudo e correu para a casa vizinha. Encontrou o velho sentado em uma cadeira no meio da sala destruída, cercado por assistentes sociais e voluntários tentando convencê-lo. Seu Raimundo, por favor. Marina se ajoelhou diante dele. O senhor não pode ficar. E por que não, menina? Os olhos dele estavam vermelhos, mas secos, como se não restassem mais lágrimas. Para onde eu vou? Para algum abrigo em Natal, onde serei só mais um velho sem família, sem história, sem nada. Minha vida está nessas paredes, está enterrada nessa terra junto com minha Joana. Sem isso, eu já estou morto de qualquer jeito. Marina não tinha resposta. Ela entendeu naquele momento que não estava apenas presenciando a evacuação de uma cidade. Estava testemunhando a morte de identidades, o desarraigamento de almas que estavam tão profundamente conectadas àquele lugar que separá-los era como arrancar árvores centenárias. Você poderia mover a planta, mas ela nunca mais floresceria da mesma forma. Naquela tarde, enquanto Marina continuava empacotando sua vida em caixas, ela ouviu um estrondo distante. Outro prédio sendo demolido preventivamente. O som ecoou pela cidade vazia, como um presságio do que estava por vir. Carlos apareceu à porta, sujo de poeira, carregando um walkie-talkie da Defesa Civil. Precisamos conversar, ele disse, e algo em sua voz fez o estômago de Marina se apertar. Tem algo que as autoridades não estão dizendo ao público. Algo que descobri nos relatórios dos geólogos. Ele entrou e fechou a porta, abaixando a voz. O terremoto previsto não é o único problema. A atividade sísmica pode causar liquefação do solo em grandes áreas da cidade. Você sabe o que isso significa? Marina balançou a cabeça. Significa que a terra literalmente se transforma em líquido. Prédios inteiros podem afundar em minutos. E tem mais. Há evidências de que uma das represas na região pode não suportar um tremor maior. Se romper, ele não precisou terminar. Marina visualizou a onda de água descendo sobre o que restava de João Câmara, lavando para sempre qualquer vestígio de que ali um dia existira uma cidade. Por que não estão dizendo isso às pessoas? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Porque causaria pânico total. A evacuação já está caótica. Se todos soubessem que não é só temporário, que talvez nunca possamos voltar... Carlos esfregou o rosto com as mãos. Mas achei que você deveria saber. Achei que as pessoas que estão ajudando deveriam saber a verdade. Marina sentou-se pesadamente em uma cadeira que sobrevivera ao terremoto. A verdade. João Câmara não estava sendo evacuada temporariamente. A cidade estava sendo abandonada. Para sempre. E, de repente, aquelas 72 horas ganharam um peso completamente diferente. Não eram apenas horas para fazer malas. Eram as últimas horas para se despedir.
Você acha que o governo deveria sempre dizer toda a verdade em situações de crise, mesmo que cause pânico? Ou às vezes mentir pelo bem maior é justificável? Debata nos comentários. A revelação de Carlos espalhou-se rapidamente entre os voluntários, criando uma divisão silenciosa entre aqueles que sabiam a verdade e aqueles que ainda acreditavam que a evacuação era temporária. Marina carregava esse segredo como uma pedra no estômago, sentindo-se cúmplice de uma mentira necessária, mas ainda assim, uma mentira. Doutora Helena foi uma das primeiras a descobrir. Marina viu a mudança no rosto da psicóloga quando Carlos compartilhou a informação, um endurecimento quase imperceptível ao redor dos olhos, uma linha tensa na mandíbula. Isso muda tudo, Helena murmurou, olhando pela janela do hospital de campanha para as centenas de pessoas que ainda acreditavam ter um lar para onde voltar. Do ponto de vista psicológico, estamos lidando com luto antecipatório em massa. Mas se as pessoas não sabem que estão de luto, como processam? Ela começou a observar padrões nos comportamentos. Algumas pessoas empacotavam freneticamente tudo que podiam, como se carregando objetos suficientes pudessem levar a cidade consigo. Outras mal tocavam em seus pertences, numa negação quase catatônica. Havia aqueles que documentavam obsessivamente, fotografando cada canto, cada detalhe, criando arquivos digitais de memórias que logo seria tudo que restaria. Marina viu um homem filmando sua sala de estar destruída, narrando em voz trêmula. Aqui foi onde minha filha deu seus primeiros passos. Ali, naquela mancha na parede, foi onde derramei café quando recebi a notícia de que tinha passado no concurso. E esta rachadura acabou com tudo. Débora estava entre os que negavam. Ela recusava-se a embalar mais do que o estritamente necessário. É só uma precaução, ela repetia para qualquer um que ouvisse. Vamos voltar em algumas semanas, quando eles terminarem os estudos e virem que estava tudo bem. Vamos voltar. Marina não teve coragem de contradizê-la. Como poderia? Como destruir a única esperança que mantinha aquela mulher funcionando? A situação de seu Raimundo piorou. Depois de recusar-se a sair, ele começou a apresentar sinais de deterioração mental rápida. Marina o encontrou vagando pela rua em plena madrugada, de pijama, procurando por sua esposa falecida. Joana saiu para comprar pão. Ele explicou confusamente. Mas não voltou. O terremoto... Acho que ela se perdeu. Preciso encontrá-la. Levaram-no de volta ao abrigo médico, onde recebeu sedativos leves. Mas o episódio revelou algo perturbador. O trauma estava quebrando mentes que já eram frágeis. Casos de dissociação, delírios e episódios psicóticos começaram a aumentar entre os idosos e aqueles que já tinham condições de saúde mental pré-existentes. Encontrei mais 3 corpos hoje, ele disse uma noite, a voz completamente monótona. Nos escombros de um prédio que ninguém tinha verificado adequadamente, uma família inteira, 2 adultos, uma criança, estavam abraçados. Ele olhou para as próprias mãos, sujas de pó e sangue seco. 15 metros. Repetiu, como um mantra 15 quebrado. Metros entre a vida e a morte. Por que eu sobrevivi e eles não? Por que aquela família morreu abraçada e eu estou aqui vivo sem nenhum arranhão? Marina reconheceu os sinais. Culpa do sobrevivente, um dos aspectos mais insidiosos do trauma pós-desastre. Não era racional, não respondia à lógica. Era uma ferida invisível que sangrava por dentro. A contagem regressiva continuava. 48 horas, 36 horas... 24 horas. Marina fez uma última visita à sua escola. O prédio estava condenado, fitas amarelas bloqueando a entrada. Ela ignorou os avisos e entrou mesmo assim. O corredor familiar estava coberto de destroços, mas ela conseguiu chegar à sua antiga sala de aula do ensino médio. Sentou-se em uma das carteiras que sobrevivera, riscada com iniciais e desenhos de gerações de estudantes. Passou os dedos sobre a madeira gasta.
Tantas pessoas haviam sentado ali, sonhado ali, crescido ali, e agora tudo seria apenas pó e escombros. Foi ali, naquela sala vazia, que Marina finalmente chorou. Não o choro contido dos últimos dias, mas soluços profundos que vinham de um lugar que ela não sabia que existia. Chorou pela cidade que estava morrendo, pelas vidas interrompidas, pelos futuros roubados, pela inocência perdida, a inocência de acreditar que o chão sob seus pés era sólido, confiável, permanente. Quando saiu da escola, o céu estava tingido de laranja pelo pôr do sol. Era bonito demais para um fim. Restavam 18 horas. Você já perdeu algo que nunca pode ser recuperado. Um lugar, uma pessoa, uma fase da vida. Como você lidou com esse luto? Compartilhe sua experiência. Talvez ela ajude alguém que está passando por algo parecido. Com 12 horas restantes, Marina tomou uma decisão. Não podia simplesmente ir embora. Não assim. Havia pessoas que ainda precisavam de ajuda. E ela tinha uma habilidade que finalmente reconheceu. A capacidade de estar presente quando tudo estava desmoronando. Ela procurou doutora Helena e se ofereceu para ajudar nas últimas evacuações, especialmente com aqueles que se recusavam a sair. Você tem certeza? Helena perguntou, estudando o rosto de Marina. Isso vai ser brutal, fisicamente e emocionalmente. Eu sei, mas preciso fazer isso. Preciso sentir que fiz tudo que estava ao meu alcance. A primeira casa abrigava uma senhora de 84 anos, chamada Dona Francisca. Ela estava sentada em sua varanda destruída, tricotando calmamente, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Já vivi o suficiente, ela disse simplesmente, quando Helena tentou convencê-la a sair. Se Deus quer me levar em um terremoto, quem sou eu para discutir com ele? Marina se sentou ao lado dela. Não tentou argumentar ou persuadir. Apenas sentou e ficou ali, em silêncio, por vários minutos. Minha avó costumava tricotar, Marina disse finalmente. Ela dizia que cada ponto era uma oração, que estava tecendo proteção para quem usasse o que ela fazia. Dona Francisca parou de tricotar e olhou para Marina pela primeira vez. Sua avó era sábia. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer, mas antes de morrer, ela me fez um cachecol. Disse que enquanto eu o tivesse, uma parte dela estaria comigo. Marina pausou. Eu perdi esse cachecol no terremoto. Estava em uma caixa no armário que desabou. E como você se sente sobre isso? No começo, devastada, como se tivesse perdido minha avó de novo. Marina olhou para as mãos da senhora, ainda segurando as agulhas de tricô. Mas então percebi que o cachecol era apenas um objeto. O que minha avó realmente me deu foram as memórias, o amor, as lições. E isso ninguém pode tirar, nem mesmo um terremoto. Dona Francisca ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, dobrou o tricô e se levantou. Você é uma boa menina. Ajude uma velha a empacotar algumas coisas. Foram 6 horas exaustivas, casa por casa, história por história. Cada pessoa tinha suas razões para querer ficar, e cada uma precisava de uma abordagem diferente. Marina descobriu que tinha um talento para isso. Não para convencer através de argumentos lógicos, mas para conectar-se emocionalmente, para entender o que cada pessoa realmente precisava ouvir. Um homem de meia-idade que perdeu sua oficina mecânica, o negócio que construíra em 30 anos, estava bêbado, sentado entre ferramentas enferrujadas, uma pistola no colo. Carlos viu a arma primeiro e sinalizou para a equipe parar. Mas Marina continuou andando, devagar, as mãos visíveis. Meu nome é Marina. Posso sentar com você? O homem olhou para ela com olhos vazios, mas acenou levemente. Marina se sentou no chão sujo da oficina destruída, a alguns metros de distância. Bonita pistola, ela disse. Meu pai tinha uma parecida. Ele guardava no cofre, sempre travada. Dizia que era responsabilidade pesada demais para deixar ao acaso. Seu pai era esperto.
Era. Ele também tinha um negócio, uma pequena mercearia. Trabalhou a vida toda nela. Quando teve que fechar por causa de uma grande rede que abriu na esquina, eu achei que ele fosse desmoronar. E ele desmoronou? Quase. Ele ficou deprimido por meses, mas então começou a trabalhar como entregador. Dizia que não era a mesma coisa, mas que descobriu que o que ele realmente amava não era a loja. Era servir as pessoas, conhecer todo mundo, fazer parte da comunidade. Marina olhou diretamente para o homem. A oficina não é você. As ferramentas não são você. Você é o mecânico, e mecânicos são necessários em todo lugar. O homem ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com mãos trêmulas, destravou a pistola, tirou as balas e as entregou para Marina. Acho que preciso de ajuda, ele sussurrou. Carlos chamou uma equipe de saúde mental que estava de prontidão. Enquanto levavam o homem para receber cuidados adequados, Marina percebeu que suas próprias mãos estavam tremendo. Ela havia acabado de evitar uma tragédia dentro da tragédia maior. Helena colocou uma mão em seu ombro. Você tem um dom, ela disse. Consegue alcançar as pessoas em seus lugares mais sombrios, porque não tem medo de ir a esses lugares. Já esteve lá você mesma. Marina não tinha pensado nisso desse jeito, mas Helena estava certa. O terremoto não a quebrara, a transformara. A devastação expusera nela uma força que ela não sabia que possuía. A catástrofe arrancara as camadas superficiais e revelara o núcleo resiliente embaixo. Quando terminaram a última evacuação, restavam 4 horas. A equipe estava exausta, mas havia uma sensação de realização. Eles haviam salvado 17 vidas adicionais, pessoas que poderiam ter ficado para trás. Marina olhou para João Câmara uma última vez da colina onde se reuniram. A cidade estava praticamente vazia agora, um esqueleto de concreto e memórias. As luzes ainda funcionavam em alguns postes, criando ilhas de luz amarela em um mar de escuridão crescente. Ela era bonita, não era? Carlos disse ao lado dela, sua voz carregada de emoção que ele finalmente permitia mostrar. Ainda é, Marina respondeu. Só de uma maneira diferente. Como uma fotografia desbotada, você pode ver o que foi, mesmo que não seja mais. Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio compartilhado, prestando suas últimas homenagens. Então, juntos, viraram as costas e caminharam em direção aos ônibus que os levariam para longe. Marina não olhou para trás. Se olhasse, sabia que não teria forças para partir. Você já descobriu uma força em si mesmo que não sabia que tinha? Aquele momento em que a vida te testou e você surpreendeu a si mesmo? Conte sua história de superação. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Marina Oliveira? A voz era profissional, urgente. Aqui é Major Andrade, da Defesa Civil. Estamos com uma situação crítica. Preciso que você volte para João Câmara imediatamente. O estômago de Marina despencou. Voltar? Mas a evacuação está completa. Restam menos de 3 horas até o prazo. Temos um grupo de 7 pessoas refugiadas em um abrigo subterrâneo que não constava nos nossos mapas. Uma antiga adega de uma vinícola desativada. Eles têm um rádio de emergência e acabaram de fazer contato. Entre eles, há 2 crianças e um homem com diabetes que precisa de insulina urgentemente. Marina fechou os olhos. Claro que não terminaria simples assim. Por que eu? Porque você conhece a cidade melhor que qualquer um da nossa equipe externa. Porque você tem experiência com evacuações difíceis. E porque... Ele hesitou. Francamente, porque você está mais perto e não temos tempo. Carlos apareceu ao lado dela, vendo sua expressão. O que foi? Marina cobriu o telefone. Tem pessoas presas, precisam de resgate, querem que eu volte. Ela viu o conflito passar pelo rosto dele. O instinto de proteger versus o instinto de servir.
Então ele estendeu a mão. Me passa esse telefone. 5 minutos depois, Carlos e Marina estavam em um jipe da Defesa Civil, voltando para João Câmara em alta velocidade. Doutora Helena insistiu em ir junto, levando suprimentos médicos. Lucas tentou impedi-los, mas Marina foi firme. Não posso deixar crianças para trás. Você entende isso, não entende? Ele entendeu. Mas o abraço que ele deu nela foi de alguém se despedindo, não de alguém dizendo até logo. A viagem de volta foi tensa. O motorista da Defesa Civil, um jovem soldado chamado Mateus, atualizou-os sobre a situação através do rádio. A atividade sísmica estava aumentando. Pequenas réplicas aconteciam a cada 15, 20 minutos. Os geólogos reajustaram as previsões. O terremoto maior poderia acontecer a qualquer momento nas próximas 6 horas. Vocês terão no máximo 90 minutos em campo. Major Andrade instruiu pelo rádio. Encontrem essas pessoas, tragam-nas para fora e saiam imediatamente. Não tentem ser heróis. Se sentir o chão tremer, abandonem a missão e procurem abrigo aberto. Quando chegaram a João Câmara, a cidade estava irreconhecível, completamente vazia, apenas luzes de emergência piscando em alguns postes. O vento uivava entre prédios abandonados, fazendo portas baterem e janelas quebradas cantarem uma melodia fantasmagórica. Parecia um cenário pós-apocalíptico. Uma cidade fantasma criada não gradualmente ao longo de décadas, mas instantaneamente, em questão de dias. O GPS os levou até os arredores da cidade, onde ruínas de uma antiga vinícola se erguiam contra o céu noturno. O lugar estava em péssimas condições, mesmo antes do terremoto. Paredes desmoronando, vegetação tomando conta. Agora parecia ainda mais precário. A entrada para a adega deve estar nos fundos, Marina disse, consultando um mapa antigo que Major Andrade havia enviado para seu celular. Eles equiparam-se com lanternas, capacetes e um rádio portátil. Helena carregava uma mochila médica. Carlos tinha ferramentas de resgate. Marina levava água e barras de proteína. Encontraram a entrada, uma porta de madeira podre caída sobre um lance de escadas de pedra que desciam para a escuridão. O ar que subia de lá embaixo era úmido e viciado. Alô! Marina gritou escada abaixo. Há alguém aí? Por um momento, apenas silêncio. Então, fraca mas inconfundível, uma voz de criança. Estamos aqui, por favor, nos tirem daqui. Marina, Carlos e Helena trocaram olhares. Não havia discussão necessária. Desceram as escadas. A adega era um labirinto de túneis estreitos escavados na rocha. O teto pingava água em alguns lugares. Em outros, havia rachaduras visíveis, resultados óbvios dos tremores. As lanternas cortavam a escuridão, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. Seguiram as vozes através de 3 corredores até encontrarem o grupo. 7 pessoas amontoadas em uma câmara maior, cercadas por barris de vinho empoeirados e vazios. 2 crianças, gêmeas de aproximadamente 8 anos, agarravam-se a uma mulher que devia ser sua mãe. Um homem mais velho estava deitado, visivelmente fraco, o diabético. Outros 3 adultos pareciam em melhor estado físico, mas aterrorizados. Como vocês acabaram aqui? Helena perguntou enquanto já começava a examinar o homem diabético. Estávamos nos escondendo, a mãe das gêmeas explicou. Meu ex-marido, ele está tentando pegar as meninas. Tem uma ordem de restrição, mas quando o terremoto aconteceu, o caos, achamos que ele aproveitaria. Nos escondemos aqui. Não sabíamos sobre a evacuação até ser tarde demais. Marina ajoelhou-se na frente das gêmeas. Qual é o nome de vocês? Júlia, disse uma. Beatriz, disse a outra. Prazer, Júlia e Beatriz. Vamos tirá-las daqui, ok? Mas precisamos ser corajosas e rápidas. Se você tivesse que escolher entre sua segurança e salvar estranhos em perigo, o que faria? É fácil julgar do conforto de casa, mas quando a vida está em jogo, nossas escolhas revelam quem realmente somos. O que você escolheria?
Todo mundo para o chão, cubram a cabeça! Carlos berrou acima do rugido da terra. O tremor durou 28 segundos. Quando parou, a câmara estava transformada. Uma das paredes havia desenvolvido uma rachadura enorme que subia do chão ao teto. Mais preocupante, o corredor por onde haviam entrado estava parcialmente bloqueado por escombros. Todos bem? Marina verificou, ainda ofegante. As gêmeas acenaram, aterrorizadas, mas ilesas. A mãe delas tinha um corte na testa, sangue escorrendo pelo rosto. Os outros adultos estavam machucados, mas funcionais. Helena havia aplicado a insulina de emergência no homem diabético, mas ele estava semiconsciente, a respiração superficial. Precisamos sair. Agora. Carlos já estava no rádio com o Major Andrade. A estrutura está comprometida. Temos feridos. Precisamos de uma equipe de resgate. Estática. Então, silêncio. Mateus? Major, alguém me copia? Nada. O rádio estava morto, destruído na queda ou o sinal bloqueado pela rocha. Marina sentiu o pânico começar a subir em sua garganta, mas forçou-o para baixo. Pânico não ajudaria. Precisava pensar. Precisava agir. Vamos pelo corredor, ela disse, mantendo a voz firme por pura força de vontade. Carlos, você ajuda o senhor. Eu levo as meninas. Helena, você e os outros venham logo atrás. Começaram a se mover através da escuridão sufocante. A lanterna de Marina piscava, a bateria fraca. O corredor que parecia navegável na descida, agora era um obstáculo traiçoeiro de pedras soltas e vigas quebradas. Cada passo tinha que ser calculado. Eles estavam a meio caminho quando Marina viu. O bloqueio de escombros era pior do que pensava. Grandes pedras, vigas de madeira podre, terra compactada, tudo formando uma barricada quase sólida. Podemos cavar através disso? A mãe das gêmeas perguntou, a voz quebrando. Carlos examinou o bloqueio, testando a estabilidade. Talvez, mas se removermos as pedras erradas, tudo pode desabar. Tem outro caminho? Helena perguntou. Marina fechou os olhos, visualizando o mapa que havia visto antes de descerem. A vinícola tinha múltiplas entradas no passado. Era assim que funcionavam, com túneis para manter o vinho em temperatura constante, se houvesse outra saída. Há um segundo túnel, ela disse, a memória clicando em seu lugar. Meu avô costumava trabalhar aqui quando era jovem. Ele me contou sobre um túnel de ventilação que saía perto do riacho. Você sabe onde fica? Mais ou menos. Não era a resposta que queriam, mas era a única que tinham. Voltaram pela câmara principal e Marina procurou por sinais do segundo túnel. Lá, quase invisível sob décadas de sujeira e teias de aranha, uma abertura baixa, parcialmente bloqueada por barris vazios. Carlos e os outros homens moveram os barris. O túnel revelado era estreito, mal tinha 1 metro de largura, e descia ainda mais fundo. Tem certeza? Carlos perguntou. Marina não tinha certeza de nada, mas acenar que sim parecia a única opção. Júlia começou a chorar. Está escuro demais. Eu não quero ir. Marina se ajoelhou na frente dela, olhando nos olhos da menina através da poeira e do medo. Sabe o que minha avó me dizia quando eu tinha medo do escuro? Ela dizia que a escuridão não pode machucar você. É só a ausência de luz. E nós temos lanternas. Nós somos a luz. Ela segurou a mão pequena de Júlia. Você pode ser corajosa por só mais um pouco? Júlia engoliu em seco e assentiu. Entraram no túnel em fila indiana. Marina na frente com Júlia e Beatriz, depois a mãe, Helena ajudando o homem diabético, Carlos e os outros na retaguarda. O espaço era claustrofóbico, o teto tão baixo que tinham que se curvar. A respiração de todos ecoava nas paredes de pedra, criando uma sinfonia de medo e exaustão. Andaram por tempo que pareceu infinito. 10 minutos. 15. A lanterna de Marina piscou uma vez, 2 vezes, e apagou. Escuridão completa por 1 segundo terrível antes que Carlos acendesse a dele atrás. Quanto falta? Alguém perguntou, a voz tensa. Não sei.
Marina admitiu, mas tem que estar perto. Foi quando ela sentiu uma brisa, leve, quase imperceptível, mas definitivamente ar fresco vindo de algum lugar à frente. Sim, então. Há ar circulando. Estamos perto da saída. Emergiram um por um em uma área coberta de vegetação, próxima ao que costumava ser um riacho, agora praticamente seco. Marina ajudou as gêmeas a saírem, depois a mãe. Helena e Carlos puxaram o homem diabético para fora. Estavam todos do lado de fora, vivos. Marina puxou o rádio, ainda morto, mas então ouviu o som inconfundível de um helicóptero. Luzes de busca varriam a área. Alguém havia percebido que não tinham retornado e enviado uma equipe de resgate. Carlos acendeu um sinalizador de emergência. O helicóptero ajustou o curso, aproximando-se. Foi quando o chão começou a tremer novamente, mas desta vez não parou. Qual foi o momento mais assustador da sua vida? Aquele segundo em que você achou que tudo estava perdido, mas de alguma forma sobreviveu? Compartilhe. Às vezes, contar a história ajuda a processar o trauma. O terremoto previsto chegou com a força de um Deus furioso despertando. Magnitude 7,4, maior do que qualquer previsão. O chão não apenas tremeu, ele ondulou como água, transformando a terra sólida em algo líquido e traiçoeiro. Marina viu em tempo real a vinícola desabar sobre si mesma, implodindo em uma nuvem de poeira e destroços. Se tivessem ficado no túnel mais 30 segundos, o helicóptero lutava para manter estabilidade no ar turbulento. O piloto desceu o máximo que pôde e uma escada de corda foi lançada. Carlos subiu primeiro com o homem diabético nas costas, força sobre-humana alimentada por pura adrenalina. Depois, Helena ajudou a mãe e as gêmeas. Os outros adultos seguiram. Marina foi a última. Enquanto subia, agarrada à corda que balançava violentamente, ela olhou para baixo uma última vez. João Câmara estava morrendo diante de seus olhos. Prédios que haviam resistido ao primeiro tremor agora desabavam como castelos de cartas. Fissuras gigantescas rasgavam ruas como feridas abertas. E então, no horizonte, ela viu a represa. Uma linha escura de água começando a jorrar onde não deveria. A barragem rompeu, ela gritou para dentro do helicóptero assim que foi puxada para dentro. O piloto já tinha visto. Ele virou a aeronave bruscamente, voando em direção oposta, enquanto atrás deles uma parede de água começava a descer sobre os restos de João Câmara. Ninguém falou durante o voo para Natal. Não havia palavras. Júlia e Beatriz haviam adormecido, exaustas, suas pequenas mãos ainda entrelaçadas. O homem diabético estava estabilizado, respirando de forma mais regular. Carlos olhava fixamente para o nada, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas sujas de poeira. Helena segurou a mão de Marina. 7 vidas, ela murmurou. Você salvou 7 vidas. Marina balançou a cabeça. Nós salvamos, todos nós. Mas por dentro, ela sabia que algo havia mudado nela permanentemente. Ela havia descido às profundezas, literalmente e metaforicamente, e emergido transformada. O terremoto não apenas destruíra uma cidade, havia fraturado sua antiga identidade e forjado uma nova no processo. Você está louca, ele sussurrou. Completamente louca, eu sei. E também a pessoa mais corajosa que conheço. Marina não se sentia corajosa. Sentia-se quebrada, exausta, traumatizada, mas também viva, dolorosamente, intensamente viva. Nas semanas seguintes, as notícias mostrariam as imagens. João Câmara submersa, uma cidade fantasma debaixo d'água. Os geólogos chamariam de evento sísmico histórico sem precedentes no Nordeste brasileiro. Políticos debateriam responsabilidades e preparação para desastres. Seguradoras discutiriam coberturas e indenizações. Mas para Marina e para os milhares de desabrigados, não era sobre estatísticas ou políticas. Era sobre reconstruir vidas a partir de escombros. Era sobre aprender a dormir novamente sem pular a cada ruído.
Era sobre carregar memórias de um lugar que não existia mais, exceto em fotografias desbotadas e histórias contadas. Marina começou a ter pesadelos, sempre o mesmo. Ela está de volta no túnel, mas desta vez está sozinha e não há saída. Acorda suando, coração disparado, levando vários minutos para lembrar onde está, que está segura. Doutora Helena começou um grupo de apoio para sobreviventes. Marina participava religiosamente. Ali, entre pessoas que entendiam, ela lentamente começou a processar o trauma. Seu Raimundo estava lá também. Ele havia sido evacuado à força no último minuto e agora vivia em um lar de idosos em Natal, ainda procurando por Joana em seus momentos de confusão. Carlos nunca superou completamente a culpa do sobrevivente. Ele se tornou instrutor de resposta a emergências, canalizando seu trauma em preparar outros para o que esperava nunca acontecer novamente. Mas nas noites silenciosas, ele ainda via o parceiro, ainda media aqueles 15 metros fatídicos. Débora e seu bebê ficaram com parentes em Mossoró. Seu marido finalmente conseguiu voltar, e Marina ouviu que eles estavam reconstruindo, um dia de cada vez. O que significa lar para você? É um lugar físico ou algo que carregamos dentro de nós? Depois de ler esta história, sua perspectiva mudou. 3 anos depois, Marina estava na beira do que costumava ser João Câmara. A água havia recuado parcialmente, revelando esqueletos de prédios cobertos de limo e vegetação aquática. A natureza estava reclamando o que era dela. "Você ainda tem pesadelos?" Júlia perguntou. "Às vezes", Marina admitiu, "mas também tenho sonhos sobre reconstruir, sobre começar de novo." Carlos estava ali, finalmente em paz com seu luto, usando uma pulseira com o nome do parceiro. Helena havia escrito um livro sobre trauma coletivo, baseado em suas experiências. Seu Raimundo havia falecido 6 meses antes, mas morreu em paz, acreditando até o fim que um dia voltaria para casa. Enquanto o sol se punha, tingindo a água de dourado e vermelho, Marina percebeu algo fundamental. Sobreviver não era apenas continuar respirando. Era encontrar significado no que foi perdido. Era transformar trauma em propósito. O chão sob seus pés estava sólido. Pela primeira vez em 3 anos, ela realmente acreditou nisso. Você acredita que é possível encontrar algo positivo mesmo nas piores tragédias? Que as cicatrizes podem se transformar em sabedoria ou algumas feridas nunca devem ser romantizadas? Debata sua visão. Esta história de Marina não é apenas ficção, é um alerta sobre uma realidade que muitos ignoram. O Brasil tem atividade sísmica. João Câmara experimentou mais de 40.000 tremores entre 1986 e 1989. Pode acontecer de novo. Pode acontecer em outros lugares. A pergunta não é se outro desastre natural vai acontecer, mas quando. E quando acontecer, estaremos preparados. Você tem um kit de emergência em casa? Sabe para onde ir em caso de evacuação? Sua família tem um plano? Não espere o chão tremer para começar a se preparar. Compartilhe esta história. Converse com sua família. Faça um plano. Porque sobrevivência não é sorte, é preparação. Marina sobreviveu porque tomou decisões certas nos momentos críticos. Porque ajudou outros, porque não desistiu quando tudo parecia perdido. Que escolhas você faria se fosse testado dessa forma? Pense nisso. Prepare-se e lembre-se, seu corpo e sua mente são mais resilientes do que você imagina, mas só se você os treinar antes da catástrofe chegar. O desastre não avisa. A preparação é sua única defesa. O que você vai fazer hoje para estar mais preparado amanhã? Agora é com você. Depois de ler esta história completa sobre sobrevivência a um terremoto, que ação concreta você vai tomar hoje para proteger você e sua família? Comente abaixo seu compromisso e marque alguém que precisa ler isso. Vamos criar uma corrente de preparação e consciência. Sua vida pode depender disso.